Boa noite. Ninguém comeu cuscuz hoje, não. Vixe. Mas é sério, vamos dar uma animadinha? Vamos. Boa noite. Como é bom ver todos vocês aqui nessa noite. Ver esses rostinhos lindos. Ver essas pessoas maravilhosas que eu amo, daqui a outro. Como é bom ter cada um de vocês aqui, amém? Sejam bem-vindos. E nós estamos aqui mais uma vez para adorar a nosso Deus e principalmente aprender mais sobre Ele. E hoje eu trago um tema que eu ainda não trouxe, nem para vocês e nem para nenhuma outra igreja. Sintam-se exclusivos. Hoje eu vou falar sobre uma coisinha chamada perfeição. Pois é. Alguém aí sabe me dizer bonitinho o que é perfeição? O quê? O agir de Deus, perfeito. Agora vamos trazer para o eixo humano. O que é um homem perfeito? O que é uma mulher perfeita? Que pratica a lei de Deus. Logo, você está muito esperta. Você está ligeira, está certinha. O que é ser um homem perfeito ou uma mulher perfeita? É possível ser um homem ou uma mulher perfeita, Felipe? É isso que eu vou dizer para vocês hoje. Primeiramente, nós temos que saber o que é. E depois nós temos que saber exemplos. E aí sim nós podemos tirar nossas conclusões, não é? Então, antes de começarmos, deixa sua Bíblia aberta em Gênesis. Logo nos primeiros capítulos, a gente vai dar uma navegadinha pelo livro de Gênesis. Nós vamos começar lá no capítulo 5. E não fecha, tá? Bíblia fechada é facão na bainha. Tá desarmado o soldado de Jesus. Abriu? Gênesis no capítulo 5. E deixa ela aberta, que nós vamos ler outros versículos também. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Amém? Amém? Todo mundo abriu? Amém? Quem não abriu, fala misericórdia. Vixe. Gente, Gênesis capítulo 5. Capítulo 5. O trem tá passando. Última chamada. Gênesis capítulo 5. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, te agradeço porque aqui estamos. Te agradeço porque neste momento teremos o pão da vida sendo aberto, Pai. E peço que o Senhor me use e venha falar o que for da tua vontade e não da minha. Peço que também que o Senhor derrame o teu Espírito Santo e que cada um aqui não possa entender a mensagem de um jeito, outro de outro, mas que seja do jeito que o Senhor quer. E esse é um só. Então nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos abençoa, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu já dei aqui para todo mundo, mas caso não, feliz semana. Feliz semana. Brincadeiras à parte, agora nós vamos trazer alguns exemplos para vocês. Gênesis no capítulo 5. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 24. Versículo 24. Vamos lá. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia, fez o quê? Desapareceu, pois Deus o levou. Sabe de que eu estou falando? Enoque. Enoque era perfeito. Por quê, Felipe? Bom, vamos pensar assim. Para Deus pegar um mero humano e levar para o céu antes de passar pela morte, antes de Jesus voltar a segunda vez, Enoque teria que ter alguma coisa de especial, correto? E Enoque tinha, porque a Bíblia nos diz que ele andava com Deus. Enoque andava com o diabo? Andava com más influências? Gente, Enoque andava com Deus. Na verdade, se ele andasse com más influências, acho que ele ia converter o povo. Porque Enoque era uma pessoa abençoada. E hoje, eu vou dizer para vocês, Enoque é um exemplo de homem perfeito. Anota no seu coração, porque ele andava com Deus. Gênesis capítulo 6, está aí pertinho.
Capítulo 6, versículo 29. Perdão. Versículo 9. Gênesis 6, versículo 9. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era o quê? Noé era um homem justo e íntegro e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Noé era outro exemplo de homem perfeito. Por quê, Felipe? Ele andava com Deus. Vai reconhecendo um padrão. Terceiro exemplo, Gênesis, mas desta vez no capítulo 17. Capítulo 17, o primeiro versículo. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Em outras versões pode estar assim, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão, após andar com Deus, seria perfeito. Tem um padrão. Felipe, dá mais um exemplo? Dou sim. Vamos lá dessa vez agora para Atos. Atos no capítulo 13. Novo Testamento. Vamos lá, irmãos. Novo Testamento, depois de João. Capítulo 13, versículo 22. Vou dar mais um exemplo de pessoa perfeita para vocês. Todos encontraram? Versículo 22. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse a respeito deste: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Em outras versões, varão conforme o meu coração. Felipe, o que você quer dizer com esses 4 personagens? Enoque, Noé, Abraão e quem? E Davi. Os 4 andavam com Deus. Irmão, quem dera hoje em dia Papai do Céu chegasse assim e falasse, rapaz, esse servo aqui, Wanderson aqui, segundo o meu coração, olha, Ednei, me guarda em todos os seus caminhos, e onde ele vai, ele espalha luz. Não seria uma honra escutar? Não seria uma honra em algum lugar estar registrado que nós também somos perfeitos? E aí vem a pergunta: Felipe, é possível ser perfeito? Porque se você parar para pensar, eles erraram, não erraram? Noé, em um momento de sua vida, se embriagou com bebidas alcoólicas e ficou nu diante de sua família, causando uma vergonha. Abraão foi covarde no momento em que deu a sua esposa como irmã, para que ele não fosse assassinado e sua esposa roubada, porque ele dizia que ela era muito bela. Ele teve covardia, ele não teve a coragem. Felipe e Davi, irmão. Davi olhou para Batseba, olhou para 10/10, cometeu adultério e também assassinato. Mas Felipe, como é que esses 3 indivíduos são retratados na Bíblia como perfeitos? Você já matou alguém? Davi matou. Já ficou pelado diante da família porque estava bêbado? Noé ficou. Já falou para alguém que a sua esposa era sua irmã? Não rola, né? Abraão fez. Mas aí fica a dúvida, então, por que essas pessoas foram consideradas perfeitas?
Eu quero ouvir a voz de vocês, porque eles andavam com Deus. Vamos aprender a andar com Deus também? Amém. O que o Papai do Céu quer dizer a você, através da história dessas pessoas, que a perfeição que você idealiza é diferente da dele. Felipe, explica. A perfeição pra gente, como é? Fala aí, mãe, como é? Não pecar? Uma pessoa sem erro, pronto, chegou onde eu queria. Sem falha. Para nós, uma pessoa perfeita é uma pessoa que segue a lei, que segue os mandamentos, que faz tudo o que tem que ser feito e em nenhum momento comete erros. Indivíduo, tira isso da tua cabeça. Porque é impossível você viver sem falhas. Mas Felipe, então, o que é ser perfeito então? Já que graças a Deus não é devido ao nosso mérito, já que graças a Deus não é por causa de questão de não errar, como é ser perfeito para Deus? Para Ele, a perfeição vem de uma comunhão diária e fortificada com Ele. Amém. Noé foi perfeito? Não foi porque ele não errou. Ele foi perfeito porque ele buscava a Deus. Porque os filhos dele viam um exemplo dele todos os dias buscando a Deus. Abraão ele foi perfeito porque, embora ele tenha errado, ele foi capaz de quase sacrificar o seu próprio filho a pedido de Deus. Porque eles andavam com Deus e sabiam que a ordem dele era a ordem divina para a vida de cada um. Deus tem um propósito para mim e para você. E nós podemos ser perfeitos, embora sejamos falhos. Amém. Irmãos, nesse instante, o maravilhoso Deus de amor derrama lágrimas de alegria e segura a fraca mão do homem com a sua mão poderosa. Como assim? No momento em que a perfeição se dá com uma comunhão entre Deus e homem, Ele segura na sua mão e vai com você. Amém. Anota isso porque daqui a pouco eu vou te lembrar. Sabe, o sacrifício dele foi uma forma de tomar sobre si todos os pecados. E é por isso que hoje, embora você erre, você tem o direito e você tem a possibilidade de ser perfeito. Eu tenho um textinho aqui para você. A nossa tragédia, às vezes, consiste em que avaliamos a perfeição de acordo com a nossa capacidade de obedecer às normas, com nossa capacidade de viver de acordo com o que a igreja espera de nós, viver de acordo com os regulamentos de um código moral, enquanto Deus avalia a nossa perfeição em razão do tipo de relacionamento que nós temos com Ele, porque sabe que o resultado de uma vida de comunhão com Ele será naturalmente uma vida de obediência a seus princípios. Um textinho, um parágrafo de Alejandro Bullion. Nós tentamos a todo momento julgar através de nossos atos, através dos atos das outras pessoas, a questão da perfeição. Mas com Deus não é assim. Anota no teu coração. Ele te julga segundo a sua comunhão com Ele. Felipe, se eu oro todos os dias, se eu leio a lição, se eu leio a meditação, mas você conversa com Ele como um amigo? Você tem um vínculo afetivo com Ele? Porque Ele quer ter um com você. Porque Ele te ama e Ele pode fazer você ser perfeito. Se nós quisermos andar com Jesus, eu decidi. Tem uns que se batizaram e agora falaram assim, ó, agora eu vou andar com Deus. Só que aí você percebe uma coisinha. Você percebe que tem certas coisas que você gosta de fazer.
e Deus não gosta que você faça. E tem o contrário, coisas que você não gosta de fazer, mas coisas que Deus adoraria ver você fazendo. Eu tenho um exemplo bem fuleiro disso, mas eu vou contar para vocês. Eu namorei com uma menina vegana. Imagina o desastre. Por quê? Eu como carne, bebo leite e como ovo. Tirou isso, acabou Felipe. E o que acontece? A indivídua me chamou para almoçar lá. Aí o pessoal até chegou com a minha cara e falou: Felipe, toma aqui um vasinho, tu bota um frango dentro e leva no bolso. Tá bom. E eu fui. Sabe por quê? Porque quando você ama alguma pessoa, você faz alguns esforços. Eu não gostava de comer comida vegana. Eu fui obrigado a gostar e ainda elogiar naquele dia. Mas realmente estava bom, viu? Realmente estava bom. Um feijãozinho, um arrozinho integral, estrogonofe de grão de bico, foi um assadozinho de soja, e eu gostei. Eu vou falar a verdade, eu gostei. Só que o que acontece é que o que se compara, o que significa comer algo que eu não gosto para agradar aquela pessoa que eu tanto amava? Entendeu? O que significa abrir mão de algumas coisas que você faz? Ou começar a fazer coisas que você não fazia, se você vai estar vendo um sorriso na cara de Deus? Nem se compara. Vai se tornar mais leve fazer as coisas. Porque se você imagina Deus como uma pessoa que está lá sentada no trono, barbudo e com a varinha dizendo faça isso e faça aquilo, você não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Mas quando você imagina Ele como alguém que pode estar feliz, que pode chorar por você, você começa a imaginar: eu estou fazendo isso aqui, se Deus está sorrindo para mim, é hora de continuar e seguir em frente. Se eu estou fazendo isso, e talvez lágrimas estejam escorrendo da face de Deus, é hora de parar. Consegue entender? Irmãos, a Bíblia nos diz que foi declarada a nós a maneira certa de ser perfeito. É andar com Deus humildemente. Como assim humildemente, Felipe? Fazendo a sua parte. Sendo recíproco com Ele. Porque Ele morreu na cruz por você. E você tem o dever de, mesmo que você ache que não consiga, porque você é falho, mas você pode ser perfeito. Você tem esse fardo. Você tem esse dever carregando. Ele está com você. Você não vai se sentir bem desagradando uma pessoa que te ama. E você tem que fazer a sua parte. Porque um relacionamento sem reciprocidade, que palavra difícil, um relacionamento sem que você retribua o amor que lhe foi dado, não presta. Eu posso dizer isso a vocês. Eu sei como é. Se você não retribui, aquela morte na cruz foi em vão. Se você não retribui, se você inculca na sua mente que não é possível ser perfeito só por causa daquele mísero erro, você se engana. E nem sequer tenta. O que acontece é que tem que existir um relacionamento de amor entre você e Deus. Esse é o primeiro passo. Felipe, eu ainda tenho dúvida.
Você tem certeza que é possível ser perfeito? Você já deve saber, mas daqui a pouquinho eu te respondo. Só entenda que, primeiramente, você tem que ter amor a Deus. Você tem que ter um relacionamento com Ele. É semelhante ao relacionamento de pai e filho. Só que esse pai não te abandona jamais. Ele não te trata com ignorância. Ele não deixa você à mercê do mundo. Ele não te troca por absolutamente nada. Se você não tiver um relacionamento com Deus, esse cristianismo que você carrega no peito, você vai segurar ele por 1, 2, 5, 20 anos e talvez abandone. Se você não tiver um amor com seu Deus, você vai parecer uma máquina, um zumbi. Vai fazer e não desfruta da verdadeira alegria. Esses dias eu estava ali no colégio, cheguei na sala dos professores e fiz bem assim, ó. Uhul! Boa tarde, professores! E me olharam assim, falaram, boa tarde, tudo bom com você? Eu falei, tudo. Que esse sorrisinho aí na cara? Eu falei, tô feliz. Como é que eu vou estar triste, sabendo que eu tenho um Deus que me ama? Me passei por doido lá, mas eu falei o que eu queria dizer. É um pouquinho difícil, mas manter um relacionamento com Deus só tem a fazer bem para você. Não vai te destruir, não vai te fazer mal, muito pelo contrário. Vai te reerguer, vai te fortalecer e você vai ser perfeito. Mas Felipe, e aquele errinho? Ednei, lembra daquela manchinha na história de Moisés? Não empata. Não é empecilho para você atingir a perfeição. Não a perfeição que você acha, mas a perfeição que Deus quer para vocês. Hoje eu estou um contador de histórias, eu vou contar outra. Curtinha. Essa aqui vem do pastor Alejandro Bullion. Eu vi um videozinho, ele estava contando essa história. Ele disse assim, eu chamei minha esposa, falei assim, amor, vamos ali? Vamos. Eles foram no shopping. Eles queriam comprar um sapato bonito para a esposa. No caso, acho que era um salto. Ou uma sapatilha. As mulheres sabem. Mas ele queria comprar alguma coisinha para a esposa. E aí, horas e horas, o homem sabe como é a luta. Misericórdia. E a mulher olhava para um e olhava para outro. Esse aqui eu não quero mais não, eu quero esse. Aí vai, esse aqui também não. E vai escolhendo. Só que chegou um momento que a indecisão dela chegou no limite. Porque ela olhava para um e para outro. E não conseguia decidir entre os dois pares. E aí ela olhou para Alejandro e disse assim, amor, me ajuda aqui? Eu falei, o quê? Rapaz, eu tô aqui com tu decide aí. Eu só vim aqui passar o cartão. Você que escolhe o seu presente. Eu sei, mas qual você acha que é mais bonito? Qual você acha que é mais a minha cara? Qual você acha que eu deveria usar? Falou, olha, quem vai usar é você. Quem vai pisar no chão é você. Quem vai usufruir deste presente é você. Só que aí o Espírito Santo deu um toquezinho assim na esposa dele e ela disse uma frase bem abençoada. Mas eu amo você e vou ficar feliz com o que você escolher para mim. Aí ele disse que não se aguentou, levou os dois. Ele ficou tão emocionado que acabou levando os dois pares. Aí você olha para mim e pergunta, Felipe, e daí?
Se você ama a Deus, você vai ficar feliz com o que Ele escolher para a sua vida, sim ou sim? Sim. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Os jovens indivíduos aí, que estão procurando um namorado ou uma namorada, viu? Deixa Deus escolher para ti. Antes de abrir um negócio, pergunta para Ele. Nós temos que chegar a um ponto de relacionamento com Deus, de que vamos olhar para alguma decisão da nossa vida e fazer assim: ô papai, o que você acha disso aqui? É uma boa escolha? Eu amo o Senhor e vou ficar feliz com o que o Senhor escolher para mim. Eu deveria fazer isso? Eu não deveria? Esse nível de relacionamento vai fazer você ser perfeito. E aí sim, você vai testemunhar do verdadeiro amor. Porque isso acontece principalmente entre os jovens. Aconteceu de uma pessoa me perguntar. Estava lá no colégio e o pessoal estava, acho que foi em 2019, eles estavam fazendo uma festinha de fim de ano. Eu falei, bom, vai ter música, bebida, então não vou. Claro que não. Vou fazer o que lá? Aí perguntaram, mas Felipe, por que você não vem? Por que você não bebe? E na época eu dei uma resposta que acho que todo mundo dá. A resposta mais clichê possível. Por quê? Porque a igreja proíbe. Porque minha denominação não deixa. Parece um robozinho falando. O que acontece? Me permita dizer, não é proibição. Não é por proibição, é por amor. Se tu acha que deixar de fazer o que é errado por causa da igreja, você está muito enganado. Porque você tem que deixar de fazer por causa do seu amor a Deus. Qual o nível de frieza do ser humano a ponto de ver Deus chorando e continuar fazendo o que é errado? Será que nós vamos continuar fazendo o que é errado, mesmo sabendo o que é errado? Se nós tivermos uma comunhão com Deus e formos perfeitos, nós não vamos conseguir continuar errando. Felipe, mas eu já errei demais. Eu estou no fundo do poço. Eu já falei muito. Será que ainda tem a possibilidade de eu ser perfeito, Felipe? E aí eu vou responder a pergunta com um texto de um autor desconhecido. É possível ser perfeito? Se você acha que ser perfeito significa nunca cometer um erro, não. Claro que não é possível. Mas graças a Deus que o conceito bíblico de perfeição é completamente diferente. Para Deus, ser perfeito é andar com Ele, como andaram Enoque, Noé, Abraão e Davi. Todos eles erraram. E mesmo assim, foram perfeitos. O que você precisa é andar com Deus. Vocês já observaram um pai andando com um filhinho de 4, 5 anos de idade? Pede a Lucas para caminhar normalmente com Lavinha ao lado. Normalmente, como ele normalmente caminha. Ele vai dar uma passada, a Lavinha dá 7 para alcançar ele. Porque o pai é maior, o filhinho é menor. Mas não é assim. O pai não vai adiante e larga o filho. Ele segura na mão. Lembra do início? Segura na tua mão. Porque quando um pai pega um filho pela mão, ele caminha no ritmo do filho. E se ele escorregar, e se ele tropeçar, ele não vai cair.
Porque o Pai está segurando a tua relação com Deus, esse aperto de mão entre a sua mão e a mão de Deus. Irmão, me permita fazer uma pergunta bem incisiva no teu coração. A tua queda foi tão grande que você não consegue nem pedir ajuda. Tu se afundou tanto que não consegue nem chamar por Deus. Ande com Deus, irmão. Ande com Deus. E você será perfeito. Fique em pé. Eu quero orar por você. E com você também. Então você vai fechar seus olhos. Coloca a mãozinha aqui no teu coração. E feche o olho. Pai, debaixo de nossas mãos está um coração humano. Está o coração de um indivíduo passível de erros. Está o motor que impulsiona sangue para todo o corpo de um indivíduo miserável e pecador. Célula por célula, átomo por átomo, o Senhor nos compôs, mesmo sabendo que poderíamos falhar, mesmo sabendo que nós poderíamos, Senhor, nos afastar muito de Ti. Ainda assim, nos compuseste. Ainda assim, o Senhor continua conosco. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós nos enganamos e pensamos que ser perfeito era uma questão de não errar, porque não é assim. Não é, Pai. Não é, Pai. Hoje nós aprendemos que para sermos perfeitos nós precisamos andar contigo. Porque quando andamos contigo, obedecer a Ti fica mais fácil, porque não será por obrigação e sim por amor. Quando andamos contigo, somos fortalecidos. Quando andamos contigo, nós somos outra pessoa. Quando andamos contigo, nós somos perfeitos. Pai, não nos deixa voltar para casa com o coração vazio. Não nos deixe, Senhor, esquecer do que aprendemos hoje e que venhamos sempre nos lembrar que a única forma de sermos perfeitos é andar contigo. Amém. Nos abençoa e nos permita, Senhor, nos dê a oportunidade e derrama o Espírito Santo para que possamos te buscar e andarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.